somos, porque temos um Deus que está conosco e supre todas as nossas necessidades, não é verdade? E por nos dar mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando e bendizendo o nome dEle. Isso é maravilhoso. Podemos chegar aqui cansados, moídos, mas o Senhor, Ele nos renova, Ele nos faz, Ele nos enche de vigor e nos enche de ânimo, através de uma palavra, através do louvor, através de tudo que acontece aqui neste lugar. E eu tenho certeza, pelo menos eu saio sempre diferente da maneira que eu entrei. Sempre, sempre, Que nem nós cantamos, abraça-me, Como é gostoso, Eu falei para o pastor que no domingo eu fui ali no cemitério porque faleceu o pai de um colega meu. Aí eu falei, eu vou lá, Aí falei para Eliana, aí eu fui lá sozinho. Logo que ele me viu assim, parecia cena de filme, Ele virou, me viu, mas veio correndo, me abraçou e ficou uns 5 minutos ali chorando. E como é gostoso, um abraço, sem palavras, sem outra ação qualquer, só ficar abraçado, chorando, e é muito bom. E a Bíblia fala, chorai com os que choram e alegrai com aqueles que se alegram, E a Bíblia vai mais adiante falar tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, e nós devemos entender tudo isso, Ninguém nos prometeu vida, sossegada ao aceitarmos Jesus. Pelo menos comigo não foi. Olha, você vai ter luta, você vai ter provação, você vai ter problema, até mesmo dentro da igreja. Mas se você continuar firme, você vai vencer, porque o Senhor Jesus Cristo venceu. E Ele foi até o fim, queridos. Morte de cruz, zombado, cuspido, chicoteado, coroa de espinho na cabeça, que vertia sangue, do seu lado vertia água, porque não tinha mais sangue para verter, e Ele foi até o fim. É por isso que nós estamos aqui hoje. E quando eu penso nisso, eu fico maravilhado, saber que eu tenho um Deus que morreu por mim. Eu não seria capaz de morrer por você, desculpa, tá? E eu tenho certeza que você também não seria capaz de morrer por mim. Vai lá, Laura, morre por mim lá agora. Nem a pau, Então, é assim que funciona. Mas nós temos um Deus que morreu por nós. E o que custa para nós estarmos, fazendo a obra dele? O que Ele quer é só o nosso coração. O que Ele quer é só a nossa vida. Não quer mais nada de nós. O resto Ele tem tudo. Ele é o dono de tudo. Nós cantamos aqui porque dele e para Ele são todas as coisas. Então Ele não quer mais nada. Ele só quer o meu coração e o teu coração. E que você nessa noite possa colocar o seu coração para o Senhor. Amém? Culto da família. Tenho o privilégio de... Quarta-feira eu preguei, Estávamos aqui para a honra e glória do Senhor. E hoje novamente. E para mim é uma alegria, uma satisfação. Porque eu sempre fui muito família. Desde solteiro, sempre muito família. Se estivesse trabalhando, saía do serviço, tivesse que passar em algum lugar, ir para algum lugar, eu tinha que passar em casa primeiro. Para ver minha mãe, se estava tudo bem. Mãe, está bem? Tá, então eu estou indo lá, tá? Beleza. Então eu gosto muito da família. Entendo que a família nasceu no coração de Deus. A Bíblia fala que Adão estava lá sozinho e Deus olha para Adão, você precisa de uma companheira, querido. E Adão vai lá e Deus vai lá e cria Eva para ele, E eles se tornaram um só. Então, o objetivo de Deus na família é que sejamos um, como foi falado aqui, Que andemos em unidade, ao mesmo jeito de pensar, o mesmo jeito de agir, o mesmo jeito de falar,
o mesmo jeito em todas as coisas, para que as pessoas aí fora vejam que família abençoada, né? Que vizinhos bons que eu tenho, né? Que maravilha, né? Tenho nada que falar deles, né? Eles me ajudam, né? E eles são bem prestativos, né? Não falam mal de ninguém, né? E isso é muito bom. Que a luz de Cristo Jesus brilhe, né? Na minha vida como pai, na sua vida como pai, nas suas vidas como mães e nas suas vidas como filhos, né? E que a nossa família seja um exemplo em nome de Jesus. Provérbios. Quando o pastor falou para mim pregar, geralmente eu fico tenso, não é? Não foge da regra, eu fico tenso, e o que eu vou falar, né? Mas na segunda de manhã, quando eu, o João e o Gabriel, nós estávamos saindo para o nosso dia a dia, nós saímos 6h15 da manhã todos os dias, e eu peguei a Bíblia esperando o João ficar pronto, e a gente sempre lê um versículo, né, e ora, e Deus me levou nesse versículo, Provérbios capítulo 1, verso 8. Provérbios 1, 8. Que diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. E eu li isso para eles, e orei, e Deus me deu um entendimento, que o versículo 8 estava falando de família. Aqui tem um filho, aqui tem um pai, e aqui tem uma mãe. Eu falei, família. Família. Sabe quando brilha uma luzinha assim? Família. Né? Eu falei, Deus está falando conosco sobre família. E eu queria nessa noite falar desses versículos. Como eu falei, aqui tem um filho, aqui tem um pai e aqui tem uma mãe. E eu entendo que aqui é uma origem divina aqui, de um pai que ele aconselha o seu filho, né? Que diz para ele, olha, ouve. Ele aconselha fortemente o teu filho, ouve. E essa palavra ouve, em Provérbios, você vai ouvir, você vai ler muito. O escritor, ele escreveu muito ouve. E esse ouve, a gente pode entender como obedece. Né? Ouve, porque ouvir sem obedecer, de nada vale. E esse pai aqui, ele diz, filho meu, ouve o ensino de teu pai. E quantas vezes nós, como pais, nós, né, falamos aos nossos filhos, ensinamos os nossos filhos, mas muitas vezes eles não obedecem, né? Assim como nós também, não é verdade? Nós, quando éramos jovens, quantas coisas, quantos ensinamentos que o teu pai, que a tua mãe falou para você, e você, que nem minha mãe falava, ela entrava por um ouvido e saía pelo outro, e você não ouvia. E aqui o escritor de Eclesiastes diz, filho meu, ouve o ensino, né? Deus me faz entender que ele está quase implorando, olha, ouve, se atende, obedece, porque será melhor para a tua vida, né? Porque será bom para você. Qual o pai que quer alguma coisa ruim para o seu filho? Nenhum, não é verdade? Haja vista que vivemos tempos difíceis. Pode ser que a gente encontre alguns pais que não desejem o bem para os seus filhos, mas nós que estamos na casa do Senhor, né, desejamos o bem para os nossos filhos. Que quando eles vêm pedir com aquela carinha e tal, né, já derrete o nosso coração e pronto, está feito, né? Mas o filho também precisa, né, ouvir, ele precisa obedecer ao pai.
né? E a palavra ouve, como eu já falei, frequentemente, ela é citada no livro de Provérbios, que significa obedecer, né? Agora, a gente está falando de filhos para com pais, mas nós também somos filhos de quem? De Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, serão chamados o quê? Filhos de Deus. E porque quando Deus então nos fala, através da sua palavra, através de um cântico, através de uma palavra, através da palavra escrita aqui, né, nos aconselha e nós não obedecemos. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? E a gente, em alguma situação, nós colocamos as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, e as consequências e os resultados lá na frente não são bons, e a gente ainda culpa a Deus. Está vendo, Deus? Olha aí o que aconteceu. Mas a culpa é nossa, que não ouvimos e não obedecemos a Deus, né? Eu me lembro que eu era muito jovem, eu tinha 13 anos de idade, eu trabalhava numa farmácia, né? E nessa farmácia, ela era perto de casa, e aconteceu que o meu irmão, o irmão do meio, trabalhava numa padaria em frente de casa. Só que ele saía 4 horas da manhã e chegava a 1 da tarde, que ele fazia o primeiro turno da padaria. E 1 da tarde eu estava em casa, porque o meu almoço na farmácia era da meio-dia às 2. Eu tinha 2 horas de almoço na farmácia. Eu era o office boy da farmácia, né? Só que eu ficava maluco, porque o meu irmão, 1 hora já estava em casa, tinha a tarde inteira, e eu 2 horas tinha que trabalhar ainda. Aí eu comecei a falar para ele, eu quero trabalhar na padaria, quero trabalhar na padaria, quero trabalhar na padaria. O meu irmão falou, não vai para a padaria, porque a padaria é um lugar que você vai ter que aguentar pinguço, é um serviço sujo, você vai entrar 4 horas da manhã, aquele tempo era leite de saquinho, né? Tinha que jogar leite de saquinho dentro da geladeira, não vai, por isso, por aquilo. Não, eu quero, porque 1 hora você já está em casa, eu também quero. E aconteceu. E Deus falou ao meu coração, não vai para a padaria. Só que o meu querer falou mais alto e o meu irmão se cansou, pediu lá para o dono, não, pode trazer ele aí que a gente quer ele sim, entendeu? Aconteceu o quê? Trabalhei 4 meses na padaria e não aguentei, porque levantava cedo, né? Aí tinha que ir para a escola à noite, não aguentei, entendeu? É só um exemplo de quando a gente ouve a voz de Deus e a gente não entende, né? E creio que você também tem alguma experiência de quando você não obedeceu, você não ouviu a voz de Deus como filho, né? E como filhos de Deus, nós não obedecemos a Deus. Se você pegar e for ler, continuar lendo aqui Provérbios, eu não vou ler porque vai se estender muito, né? O pai, esse pai, ele começa a chamar a atenção sobre o perigo das más amizades, né? E até o verso 19, ele descreve, né, uma sociedade entregue ao crime, entregue ao roubo e entregue à violência. Nestes tempos aqui. Está diferente hoje? Sim ou não? Nenhuma. As más amizades, elas existem. Minha mãe também falava assim para nós, né? Diga-me com quem andas, que eu te digo quem tu és, né? Então, existem as más amizades que querem nos levar para o pecado, para longe de Deus, não é verdade? E a nossa sociedade hoje entregue ao crime, ao roubo e à violência. E nós, como família, como filhos, como pai, como mães, estamos inseridos dentro da onde? Dessa sociedade. E nós devemos o quê? Orar para que Deus nos livre dessa sociedade criminosa, dessa sociedade que rouba e dessa sociedade tão violenta que está hoje, né? O novo roubo, em São Paulo, o novo roubo lá, vocês viram? É estourar o vidro, né? Eles têm um
um negocinho fininho assim, eles tocam no vidro, o vidro estilhaça, coloca a mão, pega o celular e sai correndo, né? Então, tá terrível. E os nossos filhos, todos nós estamos inseridos nessa sociedade. E esse pai aqui de Eclesiastes, ele descreve essa preocupação, né, dos filhos inseridos nessa sociedade tão corrupta, tão má, né, tão criminosa e tão violenta. Pai é aquele genitor, não é verdade? É aquele o quê? Que gera, né, filhos do sexo masculino. Estão falando muito ao contrário hoje, mas nós não vamos entrar nessa questão. Mas, pela palavra de Deus, pai é aquele que gera os filhos do sexo masculino, né, que cumpre o papel masculino na geração de um filho, na educação e também na criação dos seus filhos. Então, nós queremos as melhores escolas, se assim podemos ter a condição de pagar. Nós queremos que os nossos filhos frequentem os melhores lugares, que andem com as melhores pessoas. Sim ou não? Não é verdade? É assim que nós queremos, né? Mas pai não é só aquele que provê, mas é aquele também que está presente em todas as situações do seu filho. Tinha um comercial antigamente, que o pastor vai lembrar, porque o pastor é de mais idade aqui, que é da Gelol. Vocês lembram aquele comercial da Gelol? Não basta ser pai. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol, né? Então, e é verdade, nós como pais devemos participar em todas as atividades dos nossos filhos, né? Para que assim criamos o quê? Essa unidade que foi falada aqui. Para quando ele tiver um problema, uma dificuldade, ele ter o coração aberto para falar com você. Não é verdade? Ele sentir em você uma confiança, né? Nós temos, falando agora de filhos espirituais, nós temos um Deus que é chamado de Pai. Por que ele é chamado de Pai? Nós já falamos aqui, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Pai. Foi ele quem nos gerou, né? Uma segunda vida, né? A vida no Evangelho, né? Ele nos protege, ele nos ensina, ele nos instrui e ele nos mostra o quê? A direção, né? Só não vê quem não quer, mas quem realmente está no centro da vontade de Deus. Certa vez eu tenho um colega que é um senhor de idade, hoje ele já não trabalha mais, ele mora num sítio aqui em Atibaia, se não me engano. E eu falei, aí a mãe dele faleceu, aí no outro dia eu falei para ele assim, senhor Edson, chamava ele de senhor Edson, a sua mãe faleceu, né? Ele falou, faleceu. Eu falei assim para ele, e o senhor, como que está? Não, Vladimir, eu estou bem, porque o Senhor já tinha falado comigo. Sério? Já tinha falado, já? Eu falei, mas como eu aprendi com aquele homem? Como eu aprendi? Aprendi muito, convivi 10 anos trabalhando com ele na Imbra Diadema, e eu aprendi muito com ele. Uma sinceridade, uma honestidade, né? Assim, um exemplo mesmo. Falei assim, poxa, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. O carro dele deu problema de clonagem na placa, né? E o que todo mundo falava para ele? Passe carro para frente. Ele vinha multa na casa dele, né, do carro, mas não era ele, era o clone. Aí todo mundo falava para ele, vende esse carro, vende esse carro. Não, ele tratou o assunto no Detran. E você sabe o que é tratar um assunto no Detran? Terrível. Eu via ele escrevendo cartinha, foto do carro dele, até que ele conseguiu comprovar, depois de muitos meses e de muitas cartinhas, que a placa dele tinha uma diferença da outra placa. Incrível. Eu falei, Deus, que coisa é essa? São as coisas sobrenaturais, que só enxergam aquele que é sobrenatural. Aquele que não é, vende o carro, passa para outro. O problema fica sendo do outro, problema dele. Não, mas ali, né? E ele frequenta a Igreja Batista Shalom, em São Caetano do Sul. Então, nós temos um Pai, queridos. E esse Pai é o nosso Pai Jesus Cristo, que nos ensina, né, através da Tua palavra, que nos instrui, que nos protege, foi o nosso gerador, né? E Ele
nos mostra a direção. Quantas coisas que nós deixamos de fazer, deixamos de ser prósperos, porque não obedecemos o nosso Pai, né? Porque não acreditamos, não cremos, né? E hoje você fala assim, poxa, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse obedecido, né? Mas é a vida. Jesus é o nosso Pai, e o que Ele mais quer de nós é intimidade com Ele, é relacionamento com Ele, né? Não só aqui na igreja, mas onde estivermos, aonde estarmos, nós somos veículos transportadores da palavra dEle, entendeu? Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. O que esse Deus quer é que nós nos lembremos dEle e deixemos que Ele participe da nossa vida todos os dias da nossa vida, nos momentos bons, nos momentos alegres. Esse é o nosso Deus. Ele quer estar conosco. A Bíblia fala que Ele quer ser mais íntimo do que o seu irmão, né? Do que o seu irmão, né? E quantas vezes nós não temos intimidade com Deus? Esquecemos de orar, esquecemos de ler a palavra, levantamos já correndo, vamos trabalhar. Eu tenho mania de falar bom dia, Espírito Santo, né? Mas às vezes eu vou falar quando eu já estou quase perto de Elias Fausto. Eu falei, meu Deus, eu já fiz tanta coisa e esqueci de falar bom dia, né, pro Espírito Santo, né? E o que Deus mais quer das nossas vidas é essa intimidade. Gálatas 4:6 diz assim, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E o que quer dizer Abba, Pai? Significa meu Pai. Olha só que profundo isso, meu Pai. Eu, certa vez, numa dificuldade com o João, eu falei, João, desculpa, cara. Desculpa porque como eu não tive uma referência de pai terreno. Meu pai, ele foi embora muito cedo, né? Por bebida, com 48 anos ele faleceu. E eu era pequeno ainda, né? Então eu não tive muito essa referência de pai. Então, muitas vezes eu não sei como lidar com algumas situações. Eu falo, Deus, e agora? O que eu faço? O que eu falo? Né? A gente tem medo de falar e conforme a gente fala espanar, né? Aí espana, piora, né? Eu pergunto, Deus, o que eu falo nessa situação? O que eu faço nessa situação? Por quê? Porque talvez, igual a mim, alguns aqui de nós não tiveram essa referência de um pai carinhoso, de um pai amoroso, né? De um pai que esteve sempre presente, né? Hoje eu procuro, na medida do possível, sempre estar presente com os meus filhos. Eu estou deitado lá na sala, no sofá, o Gabriel vem, pula em cima de mim, às vezes dá vontade de falar, meu, sai daqui, mas a gente não fala, né? Que é para ter o contato. Às vezes você percebe realmente que ele quer o quê? O contato físico. Ele quer esse abraço-me aqui, que foi cantado aqui. Ele quer se sentir abraçado, protegido, cuidado. E é diferente com os maiores? Não. A gente que pensa que sim. Já está grande, então deixa quieto. Não, mas eles precisam também desse abraço. E é gostoso quando a gente canta, abraça-me, Senhor. Gente, é maravilhoso, né? Já pensou Deus te abraçando assim? Imagina isso em nome de Jesus. Imagine Deus te abraçando e falar, olha, eu estou com você, pode ficar tranquilo, né? A situação que você vive, as preocupações, os problemas, para mim não é nada. Eu estou com você e a vitória é tua. E um dia você vai estar aqui, ó, morando comigo. Gente, é maravilhoso, isso nos fortifica, né? Por isso que vale a pena estar aqui. Vale a pena estar na igreja. Depois de um dia cansado, moído, mas vale a pena estar aqui, porque a gente sai daqui com esse abraço. Eu sei que Jesus está comigo, né? E Ele vai permanecer comigo para sempre. Falamos de pai, mas o provérbio também fala de mãe, não é verdade? Fala de mãe aqui, né? Que diz, e não deixes a instrução de tua mãe, né? E mãe é mãe, não é verdade? Mãe é receber o dom divino, né? De gerar o quê? Uma vida. Ela gera uma vida, né? Foi Deus quem permitiu a vida nascer dentro de vocês, mães. Deus que permitiu, né?
criado por Deus, por último, deixou o melhor para depois. Deus cria todas as coisas, o céu, a terra, né, os seres viventes, cria tudo. E a cerejinha do bolo dele foi quem? A mulher. E quão formosa é a mulher, não é verdade? Né? E Deus deu a capacitação para ela do quê? De gerar, né? De gerar. E mesmo ali naquela dor do parto, naquela dor que nós, homens, elas falam que nós somos moles, né? Que não podemos ter nada que ai, 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 né? Porque elas, na dor do parto, mesmo ali sofrendo, mas depois que vê a carinha do bebê, o sorrisão, né, se alarga no rosto e elas ficam todas cheias de alegria. Mãe é ser alegre, mãe é alegria, não é verdade? Sara não conteve sua alegria quando conseguiu ser mãe. Mesmo no parto, ela sente a dor mais intensa, mas depois ela o quê? Se alegra. E é assim com cada uma de vocês também, né? É assim com cada uma de vocês, em nome de Jesus, né? Noemi, né, sofreu a perda de seus filhos, por isso, né, despediu suas noras. Quem conhece essa história sabe que Noemi, né, sofreu a perda de seus filhos, por isso ela manda as suas noras embora, mas uma delas, que foi Ruth, não foi embora. Por quê? Porque Noemi era um exemplo de mãe, era um exemplo de mulher, não é verdade? E Ruth fala para ela, olha, eu não vou embora, eu vou ficar com você e eu quero ser igual a você, porque você é um exemplo para mim, né? E que vocês, mães desta igreja, sejam um exemplo para todos que estão aí fora, para suas famílias, para as pessoas que estão aí fora, em nome de Jesus. Para dizer o que é ser mãe, né, teria muitos predicados para nós falarmos, muitos, ficaríamos aqui muito tempo, e talvez ainda assim não conseguíssemos explicar. E eu resumi aqui, mãe é o quê? É uma bênção de Deus. Então vocês, queridas, vocês são bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? O provérbio também fala de filho, fala, filho meu, atende, filho meu. E o que são os filhos? Não é verdade? Filhos são herança do Senhor, né? Herança do Senhor são os filhos, Salmos 127, 3, né? Ele não nos pertence, os nossos filhos, né? Filhos, eles são propriedade exclusiva de Deus. Propriedade de Deus, exclusiva eu coloquei agora, tá bom? Mas são propriedades de Deus. E muitas vezes nós pensamos que os filhos são nossos, né? E os filhos, as asas deles, eles crescem. E um dia eles vão querer o quê? Voar sozinhos. E a nós cabe o quê? Orarmos. Senhor, abençoa, Senhor, ele está lá agora. Livra ele dessas más amizades. Livra eles, né, dessa sociedade corrupta, né, sanguinária, violenta. Livra ele, Pai, das ofertas que fazem. Livra eles de todo mal, né? Então, filhos, só nos cabe orar pelos nossos filhos, né? Enquanto é pequeno, você traz, né? Você traz. Para lá, para cá, parece um chaveirinho, né? Mas depois que cresce, você já não consegue mais ter esse domínio. E Deus nos confiou o quê? O cuidado deles. Nós devemos o quê? Cuidar dos nossos filhos, né? O Gabriel está terceiro dia que ele volta da escola sozinho. Então tem uma mãe aí que já foi até no meio do caminho, né, encontrar com ele, entendeu? Porque não confiou, falando, fica tranquila. Eu já fiz o treinamento com ele, né? Eu fui para a escola a pé, voltei, ó, você vai fazer isso, entendeu? Mas tem que deixar, tem que soltar. Tem que soltar porque as asas deles precisam crescer, né? Eles precisam se virar sozinhos. Mas mãe, como nós falamos aqui, é mãe, né? É mãe. Devemos educar no temor do Senhor, né? Para quando eles se desviarem, se porventura se desviarem, porque a escolha é deles, não é verdade? Eu creio assim. Eu fiz as minhas escolhas e eles também vão fazer a escolha deles, né?
Então a escolha é deles, e se um dia, pai, não quero mais, estou indo embora. Amém, querido. Amém. É como aquele filho pródigo, não foi? O pai falou alguma coisa? Não, pai, dá a minha herança aí. Ó, cara, tá aqui, ó, tua herança. Foi lá, gastou tudo, né, com mulheres, enfim, com bebidas, e quando ele estava comendo da comida dos porcos, ele se lembrou: caramba, meu pai tem tudo, não é verdade? E eu estou aqui, comendo da migalhas dos porcos, da comida dos porcos. E ele se lembra disso, né, e ele volta, né? E o pai recebe ele com o quê? Com um anel, uma festa, com roupas novas. Que alegria desse pai, não é verdade? E o outro filho: poxa, pai, eu estou aqui com o senhor tanto tempo, né, e o senhor não fez nenhuma festa para mim ainda. Aí o pai fala para ele: que querido, você sempre esteve aqui comigo. Esse não, esse ele saiu, ele se perdeu, mas ele foi achado. E é assim conosco também, né? Quando nós voltamos para Deus: Senhor, eu te aceito. Deus fala: oh, esse estava perdido, mas ele foi achado. Por isso que a Bíblia fala que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Mas nós vivemos dias hoje tão, como que eu posso dizer a palavra correta? Me ajudem. Porque quando uma pessoa aceita Jesus como suficiente Salvador, tá bom, tranquilo, não é? Parece que nós não temos mais, oh, glória a Deus, aleluia, que bom, não é verdade? Que essa vida aceitou Jesus, mas muitas vezes para nós já caímos numa rotina que tá bom. Mas se porventura acontecer aqui nessa igreja, nós vamos dar glória a Deus e aleluias, porque mais uma alma, né, foi levada aos céus. Devemos cobrir os nossos filhos de oração, queridos. Já falei aqui, só queria reforçar: orar incessantemente pelos nossos filhos. Eles precisam de oração, né? E eu vejo, você pode me dizer para mim se você tem alguma arma aí, alguma ferramenta que possa me ajudar, mas eu só vejo oração. Orar, orar, orar. Está lá na faculdade, orar: Senhor, livra ele de todo mal. Livra ele das drogas, do álcool, da prostituição, do roubo, da violência. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Eu só vejo esse caminho. Devemos dar lugar à presença de Deus em nossa família, queridos. Deus tem que estar conosco na nossa família. Muitas vezes 5 minutos que você, não vou dizer que você perde, mas que você lê a palavra de Deus ali com eles, né? Você pensa que eles não estão ouvindo, eles não estão interessados, mas eles estão, né? Devemos clamar pela presença de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, através do quê? Da oração, do jejum, né, como foi falado aqui, jejuar pela nossa família e vigiando em todo o tempo. Vigiai, né? Vigiai e orai, né? Vigia vem primeiro. Por quê? Porque o vigia fica ali, né? Ele está atento a toda e qualquer situação, né? Vigiar: opa, senti um cheirinho estranho na camisa dele. Opa, encontrei isso na maleta dele. Encontrei isso. Vigiar. Vigiar e estar sempre atento. Amém, queridos? Que a nossa família seja bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que sejamos exemplos para uma sociedade corrupta, né? Sanguinária, violenta, mas não importa. Importa que a nossa família seja exemplo. E que o Senhor se alegre de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Assentados mesmo, coloca a tua família diante do altar do Senhor nessa noite. Os que estão perto de você, os que estão longe, né? Chame, clame pela presença de Deus agora na vida do seu filho, da sua filha. Em nome de Jesus, peça que Deus os abençoe, que o Senhor os guarde. Você, filho, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Você que tem pai e mãe ainda vivos, ore por eles, independente das situações. Ore pela família. A família, ela é um projeto de Deus, e Deus quer que sejamos fortes. Famílias fortes geram outras famílias fortes.
né? E assim a nossa descendência vai ser cada vez mais forte, em nome de Jesus. Ore pelos seus netos, ore pelos seus bisnetos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, Pai. Noite de bênção, Senhor amado, noite de renovo, Pai, noite de fortalecimento, Pai eterno, noite, Senhor amado, que o Senhor Deus renova as nossas forças, Senhor, renova o nosso ânimo, Senhor amado, renova o nosso vigor, Senhor amado, para caminharmos mais um tempo na Tua presença, Pai. Deus, e nesta noite em especial, colocamos a nossa família, Pai. Deus, a Tua igreja tem orado, Pai, pelas famílias, pelas nossas famílias, mas hoje, Pai, nós queremos interceder novamente, Pai, pelas nossas famílias, e a Tua palavra diz: clama, clama, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. A Tua palavra diz, Pai, que os Teus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir o nosso clamor, a nossa oração, a nossa petição, a nossa súplica, Pai. Deus, e nesta noite nós suplicamos, Pai, a Tua presença, Pai, na nossa casa, Pai. Deus, na nossa casa, em cada cômodo, Pai, no quarto, na sala, Pai, no banheiro, Pai, na varanda, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença seja real ali, Senhor amado. Pai, que a nossa casa seja o nosso porto seguro, Pai, lugar de paz, lugar de oração, lugar de unidade, lugar de fraternidade, de amor, Senhor amado, de compreensão, de entendimento, Pai, ó Deus, de relacionamento, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor entre com providência na nossa família, Pai, restaurando aquilo que precisa ser restaurado, Pai, Deus, corrigindo os problemas, as anomalias, Pai, Deus, corrigindo, Senhor amado, tudo aquilo que precisa ser corrigido, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda falta de comunicação, toda falta de amor, toda falta de verdade, de transparência, de honestidade, Pai, toda mentira, Pai eterno, Deus, que porventura há, Senhor amado, na nossa família, Pai, que caia por terra hoje, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, Pai, que sejamos transparentes e verdadeiros, Pai, nos nossos relacionamentos de filhos com os pais, de pais com os filhos, Pai, de marido com mulher, de mulher com marido, Pai, em nome de Jesus, Pai, que sejamos exemplos, Pai, para essa sociedade corrupta, violenta, incrédula, Senhor amado, em que, Senhor amado, o valor da família, Senhor amado, vem decaindo, Senhor amado, a cada dia, Senhor amado, que eles, Senhor amado, já não dão a importância, Pai, de uma família forte, Pai eterno. Pai, nós queremos ser exemplo, Pai, nós queremos ser, Senhor amado, em nome de Jesus, famílias fortes, Senhor amado, para o Teu louvor, para a Tua glória, Pai, não porque merecemos, mas porque confiamos em Ti, Pai, e a Tua palavra diz, Pai, para os nossos filhos atentar aos ensinamentos do Pai, Senhor amado, e nós maridos amarmos as nossas esposas, Senhor amado, e as esposas serem fiéis aos seus maridos, Senhor amado, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra escrita, Pai eterno, Deus, ela possa se cumprir na nossa família, Pai, em nome de Jesus, Pai. O que nós queremos, Pai eterno, é Te servir, Senhor amado. Deus, nós queremos, Pai, que a nossa família Te sirva, Pai, os nossos filhos, Senhor, os nossos netos, os nossos bisnetos, Pai, Tu és o Deus que abençoa até a 7ª geração, Senhor, e nós Te pedimos que o Senhor abençoe, Senhor amado, a nossa geração, a geração que virá, Senhor amado, a outra geração, a outra, Pai, se o Senhor não vir, Senhor amado, se o Senhor não voltar, Senhor amado, que todas as gerações da nossa família, Senhor amado, sejam servos Seus, Senhor amado. Nós profetizamos, Pai eterno, que das nossas famílias, Pai, sairão pregadores, missionários, Senhor amado, Pai, em nome de Jesus, pastores, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, que a Tua palavra se cumpra, Pai. Que a Tua palavra se cumpra, Pai, na nossa família,